E de acordo com nova pesquisa da Genial Quest, em São Paulo, Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados na preferência dos eleitores no estado. O petista manteve os 37% das intenções de voto, enquanto o chefe do executivo saltou de 32% para 35% entre julho e agosto. Desde março, essa é a menor distância entre os dois, onde Bolsonaro conseguiu tirar uma diferença de 14 pontos para apenas 2 em 5 meses. Outros presidenciáveis mantiveram estabilidade, como Ciro Gomes, com 7%, e Simone Tebet, com 3%. Os demais não passam de 1%. No segundo turno, Lula e o presidente também estão tecnicamente empatados na margem de erro. O petista tem 44% contra 40% do chefe do executivo. O apoio a Lula também tem tendência de queda entre os jovens de 16 a 24 anos. Enquanto ele passou de 47% para 43% em um mês, Bolsonaro oscilou positivamente e saiu de 20% para 22% das intenções de voto nessa faixa etária. A Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de agosto e a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 02135/2022. Começo com você, Diogo Schelp, sua análise dos números dessa pesquisa Genial Quest, mais uma divulgada hoje, Schelp. Pois é, uma ótima notícia para o presidente Jair Bolsonaro, para a campanha de Bolsonaro, que está entrando nos eixos, né? A gente vê pela notícia anterior, inclusive, aquela estratégia de entrar com ações no TSE com mais frequência, a estratégia dos advogados da campanha dele, justamente para barrar, digamos assim, muitas dos atos, das falas do ex-presidente Lula. Lembrando, aqui aproveitando esse fato, que a lei eleitoral transforma justamente a justiça eleitoral numa espécie de árbitro de boxe, né? Aquele que fica tentando evitar que os candidatos fiquem dando golpes baixos e assim por diante, mas que é uma tarefa inglória em tempos de internet, porque mesmo que o conteúdo seja retirado de uma plataforma oficial, do canal oficial do partido, coisa do tipo, ele muitas vezes já foi replicado, já foi reproduzido e dificilmente sai do ar. É o caso, por exemplo, das falas do presidente Bolsonaro essa semana, que num encontro com os banqueiros chamou Lula de canalha. É provável que o PT vai entrar com uma ação tentando tirar conteúdo também e assim por diante. Em relação à pesquisa em si, ela é positiva também por outros motivos, né? Ela indica no estado de São Paulo, um estado onde o PT não ganha desde 2006, só perde no estado de São Paulo, justamente por onde começou, digamos assim, o antipetismo com mais força, que depois se alastrou aí para o resto do país, principalmente em 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, é o fato de que em São Paulo, segundo essa pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro está recuperando o voto daqueles bolsonaristas, daquelas pessoas que votaram nele em 2018 e que em pesquisas anteriores diziam que não iam votar nele. Quer dizer, tinha mais da metade das pessoas que em São Paulo tinham votado em Bolsonaro, que nessa mesma pesquisa, alguns meses atrás, diziam que não iam votar em Bolsonaro este ano. E essa pesquisa ela mostra uma inversão. Agora a maioria daqueles paulistas que votaram em Bolsonaro em 2018, 60 e poucos %, pretendem votar nele de novo este ano. Então, isso indica, muito provavelmente, um acerto aí na estratégia de campanha do Bolsonaro para recuperar o voto dos bolsonaristas arrependidos. Um pouco disso pode ser justamente o fato de que, com a campanha começando, Lula aparecendo com mais frequência, o antipetismo comece a aflorar um pouco mais. Mas há outros fatores que podem estar em jogo também. Por exemplo, a aprovação do Auxílio Brasil maior até o fim do ano e a questão do preço dos combustíveis, que tem um componente internacional, mas obviamente tem também o componente da desoneração de imposto. Você, Zé? Olha, não se pode desdenhar das pesquisas. Elas são reais e indicam sim caminhos. É estranho, né? 2.000 entrevistados respondem por mais de 216 milhões de brasileiros. Mas isso é técnica. Se a técnica não é aplicada, dá resultados estranhos. Mas esta é a realidade. 37, 35, quer dizer, isto é uma definição de empate entre o agora da pesquisa e o voto na urna eletrônica. Há um espaço importantíssimo que se chama campanha eleitoral. É muito positivo, todas as pesquisas indicam isso,
né, que há uma polarização entre um presidente que está no exercício do poder, isso provoca desgaste, sim, é tradicional, chama desgaste do material por aqui, né? É um termo emprestado da engenharia civil, desgaste do material, e é real. O governante, ele sofre desgaste. E um governante que passa por uma pandemia, onde os estados e municípios prenderam tudo, travaram tudo, ficaram com a mania de paralisar o mundo, e depois uma guerra com a flexibilização de um mercado que vinha em queda, o mercado internacional com dificuldades, desequilíbrios, né? Aumento da demanda e encurtamento da oferta, isso artificializou o mercado, isso é muito complicado. Exatamente por isso, o Paulo Guedes está sendo indicado aí para um prêmio Nobel, porque o Brasil se sobressai num cenário internacional onde todos os países têm dificuldades reais, ali imediatas, uma inflação nunca vista nesta linha, uma inflação mundial nesta linha, né? Então, o Brasil está reagindo. E tudo isso é reflexo exatamente desta ação do governo. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, segundo todas as pesquisas, estão polarizados. Esse é o retrato atual. Há aqui quem acredite que haverá mudança, inclusive, com relação ao terceiro lugar. Há quem acredite que a candidata Simone Tebet terá mais votos do que o Ciro Gomes, para se ter uma ideia da mobilidade dessas pesquisas. Não significam que elas não funcionam, significam que as pessoas estão pensando assim agora, mas entrou agora e a eleição tem a campanha eleitoral e esta é a realidade. Então essa pesquisa da Genial Quest mostra exatamente a situação de mudança ali, o equilíbrio, e vamos para a campanha, onde todos os candidatos mostram as suas entranhas, né? Vamos ver quem tem a tal garrafa para entregar. Augusto. Olha, eu não costumo dar muita importância a pesquisas, não, mas baseado em outros radares, eu vejo um quadro pouco animador aí para o Lula há muito tempo, né? O Lula não sai de casa, não faz manifestações, não mostra, por exemplo, no estado de São Paulo que ele tem força, não aparece em comícios, né, não aparecem manifestações que boa dádiva, qualquer tipo de gesto ele faz para mostrar que é um líder e está confiante no seu favoritismo e vai voltar ao governo e tal. Eu não fico prevendo resultados e tal, mas pelo que eu vi já em campanhas políticas, quem lidera maiores manifestações de rua costuma ganhar. Até onde eu vi, sempre aconteceu assim. Então, acho muito estranha a situação de um líder nas pesquisas que não lidera manifestação nenhuma que possa mostrar com imagens, né, nos jornais que ele realmente tem mais votos que o outro, que o principal adversário. Diga, Ana. Eu queria só acrescentar nesse segmento, Vitor, eu estava assistindo hoje o 3 em 1 com nossa querida e brilhante colega de bancada aqui dos Pingos também, a Cristina Grêmio, muito competente no que faz, muito séria, muito honesta, e ela estava contando uma história que ela estava participando do Jornal da Manhã e estavam entrevistando o CEO daquela Genial Quest, né, aí da Genial Quest, e a pergunta que foi feita para o CEO, ela não se lembra o nome, era porque as pesquisas elas davam diferenças tão grandes, né? Eles estavam comentando sobre as pesquisas do Modal Mais e também do Datafolha, números uma discrepância absurda. E o CEO da Genial Quest respondeu o seguinte, diante da pergunta por que há tanta diferença em algumas pesquisas. E que ele respondeu o seguinte: há clientes que encomendam pesquisas e há clientes que encomendam resultados. Acho que para bom entendedor, essa resposta basta.